Glória a Deus, aleluias. Podeis tomar assento nesta noite. Vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Glória a Deus. Meus amados irmãos, duas verdades acerca do Espírito Santo de Deus. Primeira verdade: o Espírito Santo de Deus não invade corações. Ele não invade corações. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Se você abrir, o Espírito Santo entra, e ele faz coisas boas, coisa extraordinária em nossas vidas. Segunda verdade acerca do Espírito Santo de Deus: ele é sensível. Aleluias. Então, quando nós abrimos o nosso coração, nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, algo extraordinário passa a acontecer em nossas vidas. Aleluias. Porque ele entra, ele não invade. Às vezes nós costumamos dizer: Senhor, Espírito Santo, invada a minha vida. Não, ele não invade, ele é sensível, ele é educado. Aleluia. Ele vem com jeitinho, com aquele jeito suave, e ele entra em nossa vida, transforma o nosso ser, traz alegria, inunda os nossos corações. Aleluias. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 1, diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Glória a Deus. Pois quem fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistério, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando o que fala em outras línguas. E assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Não vou até o texto todo, que o texto ele é longo, mas o verso de número 14 vai falar os dons de profecia e os dons de língua. Mais à frente, no verso de número 20, vai dizer: irmãos, não sejais menino. O apóstolo Paulo vai trazer algumas advertências para a igreja de Coríntios. No verso de número 26 vai dizer a respeito da necessidade da ordem no culto. Então, o apóstolo Paulo é ali preocupado com a ordem no culto, como já foi falado aqui, não tem nem muito o que dizer, porque os irmãos foram muito sínteses nas suas pregações, fez a colocação direitinho, mas coube a nós falar nesses 20 minutos sobre a obediência no culto, ou seja, a obediência a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, quer poder de Deus? Primeiramente tem que ter obediência. Sem obediência não há poder de Deus. Olha só, quando nós vamos para Lucas capítulo de número 10, verso de número 19, a palavra de Deus vai dizer: os discípulos receberam poder. Que eles receberam poder. Eles receberam poder para quê? Para fazer a obra de Deus. Vai dizer: eis que vos dou poder, como disse a irmã Cíntia aqui, citou o verso: eis que vos dou poder para pisar a cabeça de serpente e escorpiões. Ou seja, os discípulos receberam chamada, os discípulos foram enviados, mas para eles serem enviados, eles precisavam de poder. Por quê? Porque o próprio Jesus diz: eis que vos envio no meio de lobos, no meio de escorpiões. Então os discípulos precisavam de quê? Precisavam de poder. Poder para quê? Para pregar a palavra de Deus. Poder para quê? Para viver o evangelho de Deus. Ninguém se vive o verdadeiro evangelho sem o poder, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? A própria palavra diz que o Espírito Santo, ele nos convencerá do pecado, da justiça e da maldade. Tudo que é de errado é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então, ou seja, se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou capacitado a fazer a obra de Deus. Se eu estou cheio do poder, eu estou capacitado a fazer a obra de Deus.
Então é isto que Jesus fez com os discípulos quando ele despediu os seus discípulos. E quando nós chegamos lá no Lucas capítulo 24, verso de número 29, os discípulos recebem uma ordem de Jesus. E qual era a ordem de Jesus? Foi a seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja bem, eles receberam um poder, mas eles ainda não foram revestidos de poder, ainda não transbordaram ainda de poder. Eles precisavam de algo a mais, e este algo a mais seria o Espírito Santo de Deus, porque Jesus haveria de partir. Jesus partindo aos céus, sendo assunto aos céus, os discípulos precisariam agora de um companheiro, precisava de alguém que estivesse ao lado dele, enchendo, capacitando, orientando, falando. E a ordem de Jesus foi essa agora: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês têm que permanecer em Jerusalém, dentro dos termos, ou seja, nós trazendo para os nossos dias de hoje, para ser cheio do poder, para permanecer cheio do poder, nós temos que estar dentro dos termos espirituais. O dia que nós sairmos dos termos espirituais, como o Espírito Santo ele é sensível, automaticamente nós perdemos o poder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos impuros. O Espírito Santo de Deus não fala através de uma boca suja. O Espírito Santo de Deus não fala através de olhos sujos. Então é preciso estar dentro dos cercos espiritual, ou seja, dentro de Jerusalém, para que nós possamos ser revestidos de poder, para então assim fazer a obra de Deus. E sabe de uma coisa? Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a Devip, aleluia, para que nós possamos fazer e levar o Evangelho de Deus. E isso se chama obediência. E eles só foram cheios do Espírito Santo de Deus naquele dia, foram alcançados no dia do Pentecostes, porque eles obedeceram. Eles obedeceram. E quando nós chegamos lá, em Atos capítulo 2, verso 4, meus irmãos, aí acontece o extraordinário, aí acontece o The Power, aí acontece a descida do poder do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, quase 120 pessoas estavam reunidas naquele lugar, aleluia. Quem sabe ele estava cantando, adorando, ou fazendo uma vigília igual nós aqui, adorando a Deus. De repente a Bíblia diz que veio do alto um som veemente, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas. Aqueles homens, a partir daquele momento, não era mais o mesmo. A partir daquele momento eles seriam diferentes, porque eles tiveram um encontro extraordinário com o poder de Deus, aleluia. E eu quero lhe dizer que nesta noite você pode sair daqui diferente da forma que você entrou. Se você abrir o coração para o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer algo extraordinário em nossa vida. Se você não tinha coragem de pregar, amanhã você vai ter coragem de pregar. Se você não tinha coragem de cantar no meio do povo, amanhã você vai ter coragem de cantar. Se você não tinha coragem de dizer que você era um servo de Deus, amanhã você vai ter, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele pega um homem, quando ele pega uma mulher, aleluia, ele tem que ser transformado, porque é o poder de Deus. Olha só como é o poder de Deus. De repente, depois daquele acontecimento extraordinário, lembra de Pedro? Pedro se levanta agora, irmãos, com autoridade. Não era mais o Pedro mentiroso, não era o Pedro infiel, não era o Pedro arrogante, o Pedro bravo que arrancava da espada. De repente agora levanta um homem cheio de ousadia e cheio de coragem, e ele levanta no meio do povo e diz: varões judeus e Galileu, o que vocês estão vendo aí, não é o que vocês estão pensando não, esses homens não estão bêbados não, mas eles estão agora cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estão agora cheios do Espírito Santo de Deus. Olha a ousadia de Pedro. Aquele Pedro fraco agora estava diferente, aleluia. E é isso que nós estamos buscando nesta noite, é ser diferente, aleluia. É ter ousadia, é ter coragem, aleluia, para falar a palavra de Deus, aleluias.
Aleluia. Quer ser diferente? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quer ser diferente? Seja sensível ao Espírito Santo de Deus, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aí quando nós chegamos, irmãos, lá em Atos 2, capítulo 14, do 14 até o 15, nós vemos a coragem de Pedro e a ousadia, como diz. E quando chegamos em Atos 2, do 16 a 18, Pedro revela a profecia de Joel. Ei, aquele Pedro que negou Jesus, agora ele estava dizendo, citando a profecia de Joel: ei, o que vocês estão vendo aí é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre a toda a carne. Aleluias. Vossos velhos terão sonhos. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O homem agora já estava fazendo revelação, aleluia, interpretando a palavra de Deus, aleluias. Oh, ricapachobalabacérias, aleluia. Aí quando nós chegamos em Atos capítulo 2, do 19 ao 21, Pedro agora cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa agora, irmão, citar a profecias escatológicas. Aleluia. Ele começa a falar do futuro, ele começa a falar da vinda de Jesus, ele começa a falar dos fins dos tempos. Ora, cadê aquele Pedro tímido? Ele agora estava cheio do Espírito Santo de Deus, falando até escatologia. É ele que capacita. Eu posso ter o dom, mas ele não é meu, é do Espírito Santo. Eu não sou nada. Eu posso até pregar, mas eu não sou nada. Quem me capacita é o Espírito Santo de Deus. Você pode até cantar, mas sem o Espírito Santo de Deus você não é nada. Você pode ser um bom professor da IBD, mas sem o Espírito Santo de Deus você não é nada. Só somos alguma coisa porque o Espírito Santo de Deus é primeiro na nossa vida. Aleluia. Ele é primeiro na nossa vida. Aleluias. Oh, glória a Deus. E quando chegamos em Atos 2 e 22, depois da descida do Espírito Santo, dos 22 ao 23, Pedro faz uma pregação cristocêntrica. Ele faz referência de Jesus, 13 vezes ele faz referência de Jesus. Pedro agora não vai contar história, Pedro não vai contar nada, Pedro não vai falar da viagem dele, Pedro não vai usar o púlpito para falar história de carochinha, mas Pedro agora vai falar de Jesus. Ei, vocês lembram daquele homem que vocês mataram? Vocês mataram foi Jesus. Esse homem que vocês mataram era o Salvador. Foi ele que vocês mataram, e ele veio para que os seus pecados fossem perdoados. Aleluias. E ele começa a falar de Jesus, mostrar para aquele povo quem era Jesus, lembrar do que eles fizeram com Jesus. Aleluias. Esse é o Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. E quando nós chegamos, irmãos, em Atos 2, no verso 38, Pedro prega o arrependimento. Já foi falado aqui de arrependimento. Pedro podia falar muita coisa, mas Pedro diz: vocês têm que arrepender dos vossos pecados, vocês têm que ser nova criatura, vocês têm que nascer de novo, vocês têm que ser diferente. Ei, Jesus morreu, ele morreu foi para isso, para que eu e você fossem salvos e libertos. Pedro estava querendo dizer em outras palavras. Pedro agora prega o arrependimento. Sabe por quê? Porque Pedro estava simplesmente obedecendo. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, é ser cheio é ser obediente. Ser cheio do Espírito Santo é estar pronto a cumprir o ID de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque mesmo falhos, mesmo transgressores, mesmo com nossas dificuldades, nós estamos, meus irmãos, tentando ser obediente, buscando a presença de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite: seja firmes e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que a sua obra tem uma recompensa. Não é em vão a tua vinda aqui nesta noite. Neste momento o Espírito Santo de Deus está trabalhando ao teu favor, os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor. Quem sabe tem pessoas aqui nesta noite que está como eu, cansado, trabalhou, correu o dia todo, mas nós marcamos o encontro com Deus.
Deus. E sabe o que acontece quando um homem marca um encontro com Deus? Aleluia. Quando um homem ou uma mulher marca um encontro com o Espírito Santo de Deus, ele não sai vazio da presença de Deus. Aleluia. Ei, os teus problemas estão sendo tratados nesta noite. Aleluia. A tua casa está sendo cuidada nesta noite. Aleluia. A tua vida está nas mãos de Deus nesta noite, porque você está obedecendo. Aleluia. Nesta noite. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser Pedro, precisamos ser o novo Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando chegamos em Atos capítulo 2, verso de número 41, nós vemos a prova do poder de Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. É real, irmãos, a presença de Jesus é real. É real. Ou você pensa que nós estamos aqui perdendo tempo? Não, é real. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui